Nesse vídeo eu vou ensinar passo a passo como fazer esse cabelo enrolado, encaracolado, passo a passo, desde o começo da construção até a finalização e da pintura. Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Primeiramente, quero dizer que essa cabeça tem aqui, vou deixar linkado, o vídeo ensinando a fazer todinho, passo a passo, construção de olho nariz, tudinho pra você fazer, voltar aqui pra colocar o cabelo nesta cabeça sem cabelo. Vou dizer pra vocês que cabelo enrolado ou encaracolado não é difícil, porém é bem trabalhoso, mas não tem problema não, que eu vou ensinar desde o comecinho, ó, desde fazer a massa na raiz do cabelo até pintar tudinho que eu tô construindo aí. Mas antes, já vai aí ativando as notificações se você não ativou ainda. E se você nem é inscrito, já se inscreva no canal, porque vai ter muita coisa legal pra você aprender de desenho aqui também. Dá um joinha pra saber que você gostou e deixa suas dúvidas aí no comentário. Dúvidas, opiniões, o que você achar que vai acrescentar aqui para o canal. Então vamos começar, que eu vou explicar como é que eu faço esse cabelo. Eu começo então a delimitando ali na parte da raiz do cabelo. Eu já vou estruturando como eu quero que fique essa parte, porque eu vou confessar que eu tenho uma dificuldade de começar, de fazer, estruturar essa parte aí, de deixar um volume legal e tal. Pode parecer que não é dificuldade, gente, que na hora que vocês veem o cabelo, você fala, ah, tá ali, tá de brincadeira. Não, é dificuldade sim. É que dificuldade sim, porque eu perco muito tempo ali, que vocês podem observar. Vou deixar meio que corrido, né, assim, não vou ficar cortando muito, deixar ver bem as etapas. Tá corridinho, óbvio, senão você vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui umas horas, né, porque parece que é rápido, mas não é. Enfim, voltando ali ao topo do cabelo, então, ó, delimitando a altura da raiz do cabelo, né, que nas medidas do rosto você vai aprender, se você não viu, vai lá ver antes, ou você vê tudo aqui, depois volta, aí fica a critério seu. Aí, eu fiz ali a parte da raiz do cabelo e do volume também. Essa parte do cabelo, dependendo do formato, você não pode fazer muito volumoso. Como é um cabelo encaracolado, enrolado, dá pra dar um volumezinho, mas não precisa sair muito da linha da cabeça, não, só um pouquinho ali no caso do cabelo enrolado. E aí eu faço a massa principal, que é os das laterais. Veja que já tá feito, que eu delimito ali aonde eu quero o volume mesmo do cabelo, desde a raiz até onde eu quero que vai. No caso ali eu fiz até o ombro. Na construção do cabelo eu setorizo o cabelo em mechas grandes, né, em massa na verdade, que é essa que você tá vendo que eu já fiz. Mechas grandes, mechas médias e cabelinhos ali, detalhezinhos bem fininhos. Então nessa etapa aí eu tô fazendo as mechas grandes. Eu limito aí quais os lugares que eu quero essas mechas grandes e vou construindo elas primeiro, porque na hora que pintar, que for colorir, você vai ver que elas vão ficar pra cima. Elas vão, é a parte que vai fazer um pouco de luz, que vai deixar mais o cabelo mais, como que se diz, que vai fazer o cabelo sair do papel, sabe? Dar o 3D do desenho, que não é 3D, mas pra dar aí, pra dar essa sensação. Por quê? Porque nosso cabelo também é assim, né? Tem as mechas grandes e tem as mechas pequenininhas. E se você for fazer tudo num tamanho só, vai parecer que o cabelo é molhado. Sabe quando a gente lava o cabelo fica todo divididinho assim? Tudo mais ou menos a mesma mecha. E aí quando a gente seca, ele faz uma forma só. No meu caso, é igual o cabelo dessa dona aí que eu tô desenhando. Então é bem assim, tem mechas, tem cachos que é maiores, outros menores. Aí tem uns que é liso, né? Que a gente tem o cabelo meio misturado. E é essa a sensação que eu quero dar. Então, os cachos grandes é o que vai dar o aspecto também de cacheado. Porque se você fazer tudo miudinho, pequenininho ali, vai meio que tudo misturar e não vai dar pra entender como é realmente o cabelo. Nessa parte aí, eu tô fazendo já a terceira parte, a segunda e a terceira. Então, ó, eu fiz a mechona, né? É que assim, gente, igual desenhos, quem me acompanha que sabe, não tem uma ordem de fazer. Eu vou fazendo e vou construindo. Mas basicamente é isso, ó. Eu delimitei o grande e aí eu já vou construindo a parte, o médio, né, os fios médios e os fios menores, porque assim eu vou olhando, vou construindo, eu vou olhando e vou analisando como é que vai fazer. Eu não peguei referência nenhuma deste desenho, então ficou bem na minha cabeça e ainda é mais aleatório mesmo, porque daí eu vou fazendo aqui, fazendo e vendo como vai ficando. Entendido como eu faço, já antecipei aqui, já adiantei, porque olha, demorou pra fazer esses cachos, hein, mas basicamente é do jeito que eu expliquei. E agora eu vou passando a caneta nanquim e eu começo com
a 04, que é a mais grossa, seguindo o mesmo raciocínio. Caneta mais grossa na mecha maior, na mais que vai mais destacar. Olha como ela já sobe ali, entendeu? E é mais ou menos esse raciocínio que a gente vai seguir no cabelo inteiro. É óbvio que existe outros tipos de construção de cabelo. Cada artista tem um jeito diferente de construir cabelo. Esse é o meu jeito, o jeito que eu amo fazer, que eu acho que eu sou super especialista. A minha opinião, né, gente? Preciso me enaltecer em alguma coisa. E o cabelo, modéstia à parte, eu mando muito bem em todos os tipos de cabelo. E a minha referência, né, a minha inspiração de fazer cabelo, o lugar onde eu pego pra desenvolver, treinar, chegar até nesse ponto aí, foi na história em quadrinhos, em HQ. Então, se você gosta desse estilo, tanto do rosto quanto do cabelo, dá uma olhadinha aí em história em quadrinhos, que você vai conseguir identificar que a minha referência é bem história em quadrinho, que é bem ali o meu estilo, passei por ali, sabe? Então é isso, se você gosta, dá uma aprofundada, compra uns HQs. Tem uns HQs antigos que é baratinho, em sebo. E dá uma estudadinha ali no cabelo e vê que eles fazem desse jeito. Tem artista de HQ que faz menos detalhe ainda. Eu confesso que eu dou uma flutuada ali. Tem vezes que eu faço bastante detalho bastante o cabelo, né? Faço bastante ali camadas, né? Grande, médio, pequena. E tem vezes que eu faço às vezes uma, às vezes duas. Então se você for dar uma olhadinha lá no meu perfil do Instagram, no meu portfólio, você vai ver que eu dou uma mesclada às vezes. Mas basicamente é assim que eu faço quando eu tô inspirada. Nesse caso aí eu fiz grande, enorme essa cabeça, do tamanho de um A4, porque eu já tinha a cabeça pronta, que era do vídeo anterior lá, que eu deixei linkado pra você. É por isso, mas eu não costumo fazer cabeça muito grande assim não, e quanto maior, mais difícil fica o cabelo. Então eu aí dou a dica pra você começar na metade de uma folha sulfite, pra começar a treinar. Agora eu tô fazendo com a 02, mas não é agora não, faz um tempinho já. Eu só fiz mesmo com a 04 as mechas grandes, que não tá dando muita diferença aí no vídeo, mas dá um pouquinho de diferença assim. E pra limpar o lápis que ficou embaixo, deixar só a nanquim, eu passo esse limpa borrão, que ele não tira a cor do nanquim. Já adiantei um lado, mas eu vou explicar o que eu fiz agora certinho neste lado aí. Eu primeiro vou contornando, passando assim em volta, na parte de fora mesmo do cabelo, pra não vazar, pra caneta não vazar. E acontece de vazar mesmo assim, mas evita que vaze muito. Então eu gosto de fazer todo o contorno primeiro com a caneta, pra depois preencher o cabelo. Essa forma que eu vou mostrar agora é pra desenho grande, então pode ser que o cabelo seja curto, mas o desenho é grande. Se o desenho é menor, aí eu faço diferente. Então no acabamento, na parte menor, eu faço com a ponta pincel ou aquela ponta mais fina. Tudo depende da caneta que você tem aí. Caso der uma Copic, então ela tem a ponta chanfrada e tem a ponta pincel. Então com a ponta pincel eu faço os detalhes pequenos, faço ali o contorno e tudo, e venho chapando com a ponta chanfrada. Isso eu faço em todos os desenhos grandes, porque com a ponta chanfrada eu tenho um controle maior, né, em fazer o que eu tô fazendo ali, que é chapar mesmo o desenho sem que ele fica muito manchado. Veja que eu vou passando sem deixar secar e chapo todo o desenho. Se eu faço com a ponta pincel, já não vai dar, porque a ponta pincel ela não permite fazer, né, fazer riscando como eu fiz ali, fazendo chapado mesmo, ela vai por partes e aí acaba manchando. Mancha por quê? Se você esperar secar e passar de novo por cima, ela vai fazer um tom acima e é isso que mancha. Então com a ponta chanfrada você consegue fazer exatamente como eu fiz ali. Nisso de cabelo grande, é espaço grande. Para espaço pequeno, quando é um cabelo num croquis ou numa folha menor, eu faço aí com a ponta pincel mesmo. Agora eu vou começar a construir a sombra do cabelo. Eu peguei a caneta mais escura marrom que eu tenho para poder fazer aonde não bate luz. Assim, como que eu determino essa questão de não bater luz? Primeiro você vai determinar onde tá a sua luz para você saber onde bate sua sombra. Vou deixar lá no final do vídeo uma playlist de luz e sombra para você aprender como que faz, mas eu vou explicar mais ou menos aí no cabelo. Eu vou escolher onde que tem mechas em cima de mechas, onde tem mais mecha, principalmente aonde tá a terceira parte que eu faço do cabelo, que é aqueles cabelo bem fininho, quase não aparece. Eu deixo aquela primeira mecha, a mecha maior, mais grande, por cima. Então, basicamente, eu coloco a sombra embaixo dessas mechas maiores, essas mechas grandes, as primeiras que eu fiz.
inevitavelmente vai ficar onde estão a segunda e a terceira mecha, mais aonde tá as terceiras mechas. Terceiras mechas é aqueles cabelinhos mais detalhados que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. Nessa etapa de bem sombra mesmo, eu não coloco em muitos lugares, eu coloco aonde realmente não bate a luz. Então não chega a ser na mecha inteira, é só onde tem a curva, aonde pega mesmo a sombra, que geralmente cabelo cacheado tem bastante sombra por conta disso, né? Ele é cacheado, então um cacho bate em cima do cabelo de baixo e acaba fazendo sombra. Em poucos lugares, não é muito. E só depois que eu venho com um tom um pouco mais abaixo, um intermediário ali entre o que eu usei e o escurão, pra poder fazer esse degradê. Aí sim eu coloco mais sombra em mais lugares e vou seguindo. Nesse caso aí minha caneta tá aberta, você vai se perguntar por que está aberta a caneta. Veja que eu estou fazendo com a ponta pincel e a anterior eu fiz com a ponta fininha, então a minha anterior também não tinha ponta pincel. Dá pra fazer igual. Tô fazendo aí com a ponta pincel e tá aberta porque essa caneta é nova e ela tá soltando muita tinta e isso deixa o desenho um pouquinho brilhoso. E aí eu ouvi dizer que se tirar a tinta, a tampa de cima, melhora, mas eu não vi muita diferença. Faço no cabelo todo esse esquema aí, ó. Veja que ficou bem delimitado. E aí eu venho com um lápis de cor pra fazer essa mescla, esse degradê, pra não ficar marcado. Veja que ficou marcado. Tudo bem se você gosta assim. Também tem várias pessoas que usam esse estilo, eu até gosto às vezes. Mas eu ainda gosto de finalizar com um lápis de cor. Então eu começo com preto, dando um pouquinho mais de intensificada naquela primeira caneta que eu fiz. Que com lápis eu acho que eu tenho um pouco mais de controle em fazer toda esse trabalho aí de luz e sombra que no cabelo enrolado realmente é um trabalhoso porque demora muito por conta dos cachos que eu falei, né, que um vai em cima do outro e aí tem cacho que bate mais luz, então você tem que ir controlando isso. Então eu gosto de ir controlando com lápis de cor porque eu sinto que eu tenho mais, como se diz, controle mesmo, né? Eu não queria repetir o controle, mas vai ficar muito controle e vai ficar tudo controlado. Eu tenho mais o controle do que com a caneta marcador. E também eu consigo, com poucas cores de caneta, fazer esse cabelo. Por exemplo, se você tivesse só o primeiro tom, daria pra você fazer toda a parte da sombra, passando de novo, marcando as mechas com o mesmo tom. E aí você vem nessa etapa aí com lápis de cor. Então, se você não tem tantas opções de tons de caneta, você com um só, nessa técnica aí você consegue também um efeito bem parecido, se não igual. Agora, se você não tem caneta marcador e vai fazer com lápis de cor, também dá. Segue o mesmo raciocínio, passa uma camada mais clara e vem escurecendo, mas lembra que o lápis de cor você não pode forçar, ele não vai ficar vivo desse jeito, ele vai ficar um pouquinho mais apagado, porque você não pode forçar ele, porque senão ele fica ceroso e você não vai conseguir fazer camadas. Vou deixar uma playlist também lá no final de lápis de cor pra você ver como eu faço pra usar lápis de cor e eu conseguir subir esses tons, essas camadas aí pra poder ficar um degradê bem bonito. Lá no final, tá? Eu vou mostrar a minha técnica, que é de lápis de cor, também tem um monte, mas eu gosto dessa e me adapto mais com essa, mas vai estar lá no final. Enquanto isso, eu vou continuar aqui explicando o que eu estou fazendo. Então, primeiro eu passei o lápis preto, né, pra dar uma enfatizada, né, naquela cor que eu tinha colocado anteriormente, e depois eu venho com um lápis um pouco mais claro, um marrom quase que daquela cor mesmo. Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai acabar escurecendo mais, porque eu coloquei um preto, né? E aí eu volto com este marrom da cor da caneta mesmo que eu fiz, aquela cor, o marrom mais escuro. Vou fazendo o degradê no preto, arrastando um pouco o preto pra frente e fazendo esse degradê. E aí eu venho com um tom um pouco mais baixo. Então aí neste cabelo eu vou usar basicamente uns 4 tons de lápis marrom e vou descendo o tom até chegar um pouco mais claro do que eu coloquei, que é pra fazer um pouco de luz. Nesse caso aí, esse marrom é quase exatamente a mesma cor que eu usei de fundo. Lembra que eu chapei aquele marrom de fundo? É basicamente o mesmo. Por que eu passo ele? Porque eu vou dar uma borradinha naquelas outras cores escuras e trazer um pouco mais pra frente. E isso vai trazendo, né? Vai trazendo uma suavidade, vai tirando a marca. Lembrando que eu falei que tudo bem de ter marca, vai do estilo de cada um. Meu estilo é não ter marca, eu não gosto.
gosto de ficar essa leveza, esse degradê, essa coisa mais natural, que às vezes até as pessoas usam em desenho realista, né? Pra ficar uma sombra bem naturalzinha mesmo. Então eu vou usando, na verdade eu uso acho que 4 tons, hein, de marrom. Esse é o marrom escuro, não sei. É que assim, como eu disse que não tinha referência, eu vou trazendo os marrons. Então quanto mais cores de lápis de cor você tiver, melhor. Lá naquela playlist eu tô falando dos lápis de cores que eu gosto de usar. Eu gosto de usar um lápis de cor que interage uma marca com a outra, né? Apesar de ter eleito já a minha marca preferida, que é a que eu sempre usei mesmo, tipo, eu fiz vários testes de lápis de cor pra ter certeza que é o que eu gosto mesmo, que eu já usava. Mas ficou aqui então os testes que eu fiz e eu gosto de que eles interajam com o outro pra você ter mais opções de tons de cores, né? Então eu aconselho isso, você ter bastante tons de lápis de cor. Aí escolhe, vai lá, assiste, mas depois, tá? Não agora. E aí veja qual você elege e você tem aí vários tons, porque é importante. Se você gosta de um desenho aí parecido do meu, é importante ou você ter vários tons de caneta marcador ou você ter vários tons de lápis de cor. Eu gosto de ter vários tons de lápis de cor porque é bem mais barato o lápis de cor, né? Do que caneta marcador. Embora eu também goste de ter vários tons de caneta marcador. Aí você vai adaptando a sua técnica e vai escolhendo os materiais. É assim que funciona. Quando você começa a desenhar, você não tem técnica nenhuma, você vai meio que pegando aqui, pegando ali, de um artista aqui, de um artista ali. Mas conforme você vai se aprimorando, você vai adquirindo sua própria técnica, que é o caso aí do meu cabelo, que eu gosto que tenha um degradê de caneta marcador, mas eu também gosto de ter um degradê de lápis de cor. Pode ser que se fizer de outro jeito fica parecido? Pode ser. Não sei te dizer, porque eu faço desse jeito aí, eu vou construindo meio que na hora mesmo, já com toda a experiência que eu tenho, todo o jeito que eu gosto de fazer. Vou deixar linkado aqui agora 2 vídeos que eu falo mais sobre estilo próprio, como que eu adquiri o meu e tudo mais, pra você poder aprender sobre isso e saber aí como eu tenho esse meu estilo, que o vídeo é antigo e já até mudou. Se você for olhar, você fala assim, nossa, já mudou. O que eu tô fazendo aí agora é finalizando com a caneta Nanquim pra tirar todos os borradinhos que teve, que eu falei que mesmo fazendo contorno dava, e pra reforçar um pouco mais esse contorno, aqueles arrepiadinhos que eu gosto. E num toque de mágica, ele tá pronto. Se você quer ver como eu fiz essa pele, semana que vem, na terça-feira que vem, já vai estar disponível aqui, então ative as notificações pra você não perder. Vou ensinar esse tom de pele mais 2 tons de pele negra. Então fica ligado, fica ligada, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos e o próximo vídeo que vai ser sequência aí desse rosto, que vai ficar bem legal, que eu gostei, né? Usei esse rosto em 3 vídeos, gente. Olha que otimização, hein, de desenho. Vou deixar todas as playlists que eu prometi agora aqui linkada pra você poder acessar e aprender muito mais. Espero que você tenha gostado. Um beijo e a gente se vê por aí.